E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, gente querida do nosso programa Evangelho e Cidadania. Que bom que você também está conosco. Hoje vamos estar conversando a respeito das eleições. O processo eleitoral, afinal de contas, todo esse período chato, inclusive, de campanha, já está quase que concluindo. Reta final. Daqui a poucos dias estaremos exercendo aquilo que é um dever, um direito sagrado, de votar, de escolher os nossos representantes, tanto para o governo, para o poder executivo, quanto para o poder legislativo, nos vários níveis, estaduais e federal. Mas é tempo de a gente pensar que o nosso voto, ele terá consequências. Aquela escolha que nós fizermos daqui 2 semanas terá consequências no mínimo nos próximos 4 anos. Portanto, em algum caso, de senador, nos próximos 8 anos. Vamos pensar, vamos votar, vamos caprichar bem naquele que é o nosso exercício sagrado, nosso direito sagrado de votar. Vamos participar da construção da democracia no Brasil. Mas antes, porém, vamos conversar um pouquinho a respeito do resultado do último plebiscito popular. Toda aquela movimentação que certamente você participou na última Semana da Pátria. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Veja que beleza, minha irmã, meu irmão. Quase 8 milhões de pessoas participaram do plebiscito popular por uma Constituição exclusiva e soberana. É mais do que a população de alguns estados do Brasil. Mais precisamente, 7.754.436 pessoas votaram no último plebiscito popular. É uma vitória, é uma comemoração, assim dizia os organizadores da entrevista coletiva antes de ontem à tarde, ao divulgar esse importante resultado em São Paulo. Eu chamo a atenção de que desses quase 8 milhões de pessoas, 97% disseram que querem uma reforma do sistema político. O resultado foi divulgado e tem que ser interpretado, tem que ser conversado. Converse você com a sua família, converse você com a sua escola, com a sua comunidade. O que significa 97% das pessoas votantes sinalizando que querem, que desejam a mudança do sistema político brasileiro? Quer dizer, são pessoas, apenas 3% dos votantes estão satisfeitas com o atual sistema político brasileiro. Isso faz com que pensemos e, sobretudo, com que as pessoas candidatas às próximas eleições pensem bem. Estarão sendo eleitas, mas eleitas a partir de um sistema político que o próprio povo eleitor não está satisfeito. Uma eleição dessa, no mínimo, deve ser, inquestionada. Nós acabamos de votar que estamos insatisfeitos com essa modalidade do sistema político brasileiro, mas, no entanto, 2 semanas depois estaremos votando para os cargos majoritários aí de governador, vice-governador e também de presidente e vice-presidente, né? Além dos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Informe-se sobre a vida de seu candidato. Discuta com seus amigos e vizinhos a lei da ficha limpa. Gente, precisamos conversar um pouco mais a respeito desse plebiscito, acabado de ser divulgado o seu resultado. É bom lembrar que a única forma de fazer o assunto andar é a pressão popular. Não basta apenas termos votado. Como organizar, como encaminhar, como fazer com que os poderes envolvidos no assunto recebam, assimilam e encaminhem esses resultados. Vejam,
Mais de 40 mil urnas foram espalhadas pelo Brasil. Em torno de 450 organizações sociais participaram dessa demanda social, dessa verdadeira, digamos assim, desse verdadeiro exercício de cidadania durante a Semana da Pátria. Em torno de 120 mil pessoas estiveram envolvidas, coordenando, ajudando, de alguma forma, diretamente envolvidas nesse processo do plebiscito. Mais ou menos 2 mil comitês foram espalhados pelo Brasil todo. Olha, não tem como não dar ouvido a isso. Nos próximos dias 14 e 15 vai ser feita uma grande assembleia das entidades envolvidas, em torno de 2 mil pessoas, em Brasília, ocasião inclusive que estarão entregando aos 3 poderes, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, o resultado oficial desse plebiscito. No entanto, há de se destacar também ainda o silêncio da grande mídia sobre esse plebiscito. Isso é muito sintomático. Você já pensou, é ou não é um fato jornalístico em que qualquer parte do mundo, isso estaria sendo noticiado, estaria sendo divulgado? No entanto, cá entre nós, a grande mídia televisiva, dos rádios inclusive, e dos jornais escritos, silenciaram. A grande maioria silenciou. Por quê? Por que será esse silêncio? Ora, esse silêncio expressa que não é interesse da grande mídia mudar o sistema que está aí. E quando você não quer mudar, porque você está sendo beneficiário dele, é lógico, não é? Então a gente pode concluir que a grande mídia no Brasil hoje, ela é beneficiária do atual sistema político, por razão pela qual de não ter noticiado, não ter divulgado, não ter, digamos assim, feito um empenho grande para divulgar essa grande mobilização que houve na última Semana da Pátria no Brasil. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Acolhamos a Palavra de Deus, hoje tirada da Comunidade de São Lucas, capítulo 3, apenas os 2 primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2. Repito, da Comunidade de São Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nós vamos acompanhar com atenção e perceber que desde o tempo de Jesus já havia referências às pessoas que governam. E nós sempre achamos que, setores, segmentos da igreja faz questão de pregar que nós não temos nada a ver com aquilo que é social, com aquilo que é político. Ora, nós precisamos cada vez mais entender, falar, comentar sobre o Jesus da fé e sobre o Jesus da história. Acolhamos, pois, com os ouvidos do coração. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quem andava espalhado se ajuntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galileia, seu irmão Filipe a Itureia e a Traconídide, Elisânias a Abinele. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus enviou a sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. Essa passagem do Evangelho nos chama a atenção
a partir dessas datas históricas, inclusive, das pessoas, dos governantes da época, faz uma referência interessante para nós, para percebermos que a ação missionária de Jesus, os atos de Jesus, eles transcorrem em um tempo, em um lugar, em um espaço, tempo e lugar que existem pessoas governando. Nós hoje, a nossa fé deve ser ativa através, inclusive, da cidadania, no dia de hoje, no momento oportuno, no momento presente, nos lugares em que vivemos, nos municípios, nos estados e no país como um todo. Padre Zezinho tem algumas de suas músicas com uma profunda intuição profética. Ouçamos, acolhamos essa música que vem aí, inclusive pensando um pouco a respeito da beleza, da profundidade da letra. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. É por causa dos profetas que anunciam, que batizam, que organizam, denunciam. É por causa de quem sofre a dor do povo. É por causa de quem morre sem matar. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. É por causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, dos seus ais, dos seus gemidos. É por causa do meu povo injustiçado, das ovelhas sem rebanho e sem pastor. É por causa do profeta que se cala, mas até com seu silêncio grita e fala. É por causa de um Jesus que anunciava, mas também gritava aos grandes: ai de vós. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. É por causa do que fez João Batista, que arriscou, mas preparou a tua vinda. É por causa de milhões de testemunhas que apostaram suas vidas no amor. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Que acredito em religião.
Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. E você, minha irmã, você, meu irmão, já tem o seu candidato? Já pensou como vai usar esse instrumento do seu voto para o benefício da democracia do país? Para o bem comum da nação? Pense antes de votar. Sobre a importância do voto, nós vamos ouvir agora uma chamada de atenção de um juiz eleitoral. Aliás, na verdade, ele é juiz eleitoral sim, mas é um dos grandes batalhadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. Aliás, ele é um verdadeiro missionário da causa da ficha limpa. É Marlon Reis. Acompanhe com atenção a fala dele. Eu queria fazer um convite a todos vocês. Vamos participar efetivamente das eleições. Vamos votar. O exercício do voto corresponde ao apogeu do exercício dos nossos direitos numa democracia representativa. Então é pelo voto que nós selecionamos as pessoas que vão ser os dirigentes da nossa sociedade. É muito importante o voto. É difícil votar, eu tenho que admitir, porque nós precisamos fazer um trabalho demorado de pesquisa dos candidatos para tomar uma decisão consciente. Nós precisamos votar e para votar nós precisamos de informação. Não votar no primeiro que aparece, muito menos votar por conveniência, votar naquele que ofereceu alguma vantagem. Tudo isso nós devemos esquecer. Nós devemos votar porque nós decidimos votar naquele que melhor vai realizar cumprir o papel de deputado, governador, presidente. Tudo isso nós temos que escolher o melhor e não o mais conveniente para nós, o mais conveniente para toda a sociedade. E é preciso também recusar a tentação do voto nulo ou da abstenção. Quando a gente vota nulo ou deixa de votar, nós transferimos para os que vão votar o poder da decisão. E muitas vezes isso vai acontecer da pior maneira possível e depois nós vamos ficar reclamando, não é mesmo? Então, compareçam e votem. E não apenas votem, mas votem com consciência. O poder do eleitor é imenso, é ele quem coloca e tira os dirigentes. Utilizem corretamente esse poder. Utilize corretamente o poder do seu voto. Vote, gente. Tá aí a dica. Esforcemo-nos, sobretudo, para conhecer as pessoas que são os candidatos, as candidatas. Vote, não se omita. Ajude as outras pessoas a se conscientizarem a respeito da importância do voto. Hoje a gente vota, amanhã a gente pode, digamos assim, vibrar ou sofrer com o resultado do nosso voto. A decisão está em suas mãos. A decisão está na mão e na consciência do eleitor. Precisamos exercer o direito da cidadania, o voto. E isso tudo, mais bonito, para nós, seguidores e seguidoras de Jesus, é que nós o fazemos a partir da fé. Porque nós acreditamos que é desejo de Deus que tenhamos um outro mundo possível, que tenhamos uma outra sociedade possível, que tenhamos as condições de vida com qualidade mais repartida, menos concentrada. O Papa Francisco, dentre uma série de catequeses, de ensinamentos que ele tem feito, ele adverte a todos nós, cristãos e cristãs, sobre a importância da política, sobre a importância de envolver-nos como um dever na política enquanto pessoas cristãs que somos. Eu lhes convido agora a ouvir, preste bem atenção, ele fala em italiano, mas ele está falando tão pausadamente que dá para acompanhar. Ele vai nos chamar a atenção sobre a política enquanto dever de toda pessoa cristã. Escute o Papa Francisco falando em italiano. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani
non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Esse nosso Papa Francisco é joia, não? É bom demais. Olhem só os ensinamentos bem práticos e concretos que ele nos dá. É fácil dizer que a culpa é do outro, principalmente quando a gente se omite na nossa participação. Puxa, hein? Ó, que puxão de orelha, hein? Vamos ser pessoas críticas, sim, porém sejamos também pessoas propositivas, pessoas participantes. Aliás, cidadania é isso, é fazer parte. Eu sou cidadão, eu faço parte. Cidadania é fazer parte. Portanto, em nome da fé, sejamos cidadãos. Mas é bom lembrar que antes de sermos pessoas cristãs, nós somos pessoas cidadãs, não é mesmo? Gente, nós íamos concluindo o nosso programa agora. No entanto, exatamente no momento que eu estava terminando a edição do programa, chegou em minhas mãos um dos jornais do estado de Goiás. Quer dizer, que circula de circulação grande no estado de Goiás, e a gente sabe que o assunto também está na mídia em nível nacional. Veja só a manchete. Conta em hotel de empresário preso com 504 mil em Piracanjuba foi paga por irmão do candidato do PMDB no Tocantins, aponta a Polícia Civil. Outra manchete. Polícia Civil investiga grupo que transportava 504 mil em cédulas em um aeroporto de Piracanjuba. Aos ouvintes eu lembro que Piracanjuba é uma cidade no interior do estado de Goiás, a pouco menos de 100 quilômetros do estado de Goiás. Durma com barulho desse. Aliás, não podemos dormir. Fiquemos acordados, fiquemos atentos, até porque o que está em jogo é o futuro da nossa nação, é o futuro dos nossos estados, é o futuro de todos os poderes, inclusive legislativo do nosso país. Gente, fiquemos por aqui, abraços e beijos e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito